Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Informação e análise a quente. E sempre com a gente, diretamente da redação do ICL, Laura Couto. Boa tarde. Já apostos aí, né, Laura? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde para você que mora nesse país em que os denunciados por tentativa de golpe de Estado querem escolher os juízes, querem dizer quem pode ou não julgá-los. Você já pensou nisso? Alguém comete um crime e fala assim, ou está sendo acusado, pelo menos, de cometer, fala, esse juiz não vai me julgar, aquele lá também não pode, esse outro é suspeito. Tentaram, mas não deu certo. Notícia de agora à tarde, a gente traz aqui no ICL Urgente. O Supremo Tribunal Federal simplesmente desconheceu o pedido de Bolsonaro e sua turma. O STF formou maioria para manter os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes no julgamento da denúncia por tentativa de golpe de Estado. Vale lembrar que esses 3 ministros são os 3 que estão aqui nesta matéria, ó, né? A manchete traz exatamente essa informação. Esses 3 integram a primeira turma do Supremo, que é quem vai julgar os 33 acusados ao lado do Bolsonaro de integrar a trama golpista de 2022-2023. Bom, o ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, já marcou a data. Dia 25, próxima semana, é a análise da acusação da PGR e aí a primeira turma decide se transforma ou não em réus os 33 acusados e mais Jair Bolsonaro. E aí, aliás, nessa primeira do dia 25, não é todo mundo, são só os 7 daquele núcleo principal da acusação. Por isso que a defesa ainda estava tentando tirar alguns ministros do julgamento. Laura Couto explica melhor para a gente, então, o que é que a defesa, a turma do Bolsonaro, queria fazer, hein? Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, o Supremo estava julgando os recursos da defesa do Bolsonaro e dos generais Braga Neto e Mário Fernandes. Os advogados da defesa questionavam a decisão do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, porque ele tinha rejeitado os pedidos para afastar dos julgamentos os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A defesa do Bolsonaro pedia o impedimento dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, porque os ministros já tinham processado o ex-presidente no passado. Já a defesa do general Braga Neto pediu para retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria das investigações, porque, segundo a PGR, o Moraes seria uma das vítimas dessa trama de golpe. O julgamento, Rodrigo, ele está acontecendo em plenário virtual e vai se encerrar amanhã à noite, então quinta-feira. Ele está acontecendo, mas já se formou maioria e já está decidido que os 3 ficam. Por isso que a nossa manchete, a nossa chamada é ainda estamos aqui, viu, Bolsonaro? Os 3 permanecem e vão participar desta primeira fase que acontece no dia 25 de março. Esta decisão já está tomada. Então, julgamento marcado para o dia 25 de março. Vamos relembrar quem é que vai ter a sua denúncia acolhida ou não? Quem é que pode virar réu no dia 25 de março? É o núcleo número 1, o núcleo crucial do golpe, como diz a Procuradoria-Geral da República. É essa turma aqui que começa a ser julgada no dia 25, já na semana que vem. Jair Bolsonaro no centro da trama, cercado por 3 generais. Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que foi vice na chapa do Bolsonaro, derrotado, e foi ministro também, além de general Augusto Heleno, que gostava de falar muito, depois desapareceu, está escondido, né? Mauro Cid, tenente-coronel, ajudante de ordens, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, que foram ministros do governo Bolsonaro, e o almirante Garnier, que foi comandante da Marinha do Brasil. E teria dito para o Bolsonaro numa reunião, pode tocar a ficha que nós vamos adiante com o golpe. Bom, esse é o núcleo principal, começa o julgamento no dia 25 de março. Há uma segunda turma, um segundo núcleo, já com data também para ser julgado. É o núcleo número 2, nós podemos até colocar aqui na tela, não temos ainda os núcleos 2 e 3, mas eu vou trazer os nomes aqui, principalmente do núcleo 2, que deve ser julgado nos dias 29 e 30 de abril. Então podemos tirar isso aqui, por favor, gente? Esse aqui é do dia 25 de março, esse primeiro núcleo, isso. Dias 29 e 30 de abril,
o Supremo decide se viram réus também os seguintes personagens da trama golpista. Silvinei Vasquez, aquele que comandou a Polícia Rodoviária Federal, inclusive naquele escândalo no dia da eleição, impedindo as pessoas de votar. Silvinei Vasquez. Felipe Martins, o ex-assessor do Bolsonaro, que fez aquele gesto considerado nazista. Marcelo Costa Câmara, coronel e também ajudante de ordens do Bolsonaro. Mário Fernandes, que foi da Secretaria-Geral da Presidência, é um general e está preso. Agora temos aqui, né? Então, retomando, Silvinei eu já falei, Felipe Martins, que é o que fez o gesto considerado nazista, Marcelo Câmara, Mário Fernandes, isso aqui é um general, gente, que está preso, está aguardando o julgamento. Preso seria um coordenador dos Kids Pretos, que estavam na operação e poderiam chegar a matar o Alexandre de Moraes, segundo a investigação da Polícia Federal. Marília Ferreira de Alencar, esta aqui é uma delegada federal, também envolvida com o bolsonarismo. E Fernando de Souza Oliveira, um outro delegado da Polícia Federal. Esses todos são do núcleo número 2, que deve começar a ser julgado no final de abril. Então temos março, Bolsonaro e a turma mais próxima. E final de abril, estes outros, o núcleo número 2. E tem o núcleo número 3. Aí uma lista bem mais extensa, eu não vou citar todos os nomes aqui, mas há maioria de militares, viu? É o núcleo 3 da trama golpista. Deixa eu dar uma passada aqui, ver se tem alguns nomes aqui. Eu já reconheço alguns, como o Estevam Teófilo, por exemplo, importante, alta patente militar, né? Estevam Teófilo, também general, Kid Preto, ex-chefe, comandante do Comando de Operações Terrestres do Exército. Então, desses aqui, eu acho que o Estevam Teófilo talvez seja aquele com maior patente ou maior importância na articulação golpista. Todos estes aqui começam a ser julgados nos dias 8 e 9 de abril. Então, o núcleo 3 começa logo no início de abril. E o núcleo 2, fim de abril. E o núcleo 1 do Bolsonaro, semana que vem, terça-feira. Aqui a gente tem os nomes desta turma que começa a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, a gente vai acompanhar tudo, o ICL Notícias vai fazer uma cobertura especial no dia 25, no momento em que o Supremo, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai se reunir para decidir se acolhe ou não a denúncia. E a partir desse momento, na próxima terça, talvez fique para quarta a decisão, mas entre terça e quarta-feira da semana que vem, Bolsonaro e os generais Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, Almirante Garnier, Mauro Cid, aquele núcleo crucial, podemos até voltar, que é o núcleo principal, aquele primeiro quadro aqui, semana que vem, todos eles devem virar réus se a primeira turma acolher a denúncia do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pede que eles virem réus e aí começaria a fase de ouvir testemunhas, eles apresentarem defesa, etc, etc. Deve ir até setembro, outubro, o julgamento desta turma. Nós vamos acompanhar tudo de perto aqui no ICL com você. Notícia da política de hoje. É política misturada com o mundo das artes. Uma esquisitice brasileira, né? Esquisitice brasileira, mas a gente vai noticiar, porque ele apareceu inclusive em pesquisa, bem cotado nas pesquisas. Gustavo Lima desiste da sua candidatura à presidência em 2026, anunciou hoje. Olha só, o cantor Gustavo Lima. Ele havia se aproximado muito de Ronaldo Caiado, até viajou com ele, fez uma festança num iate de luxo com o Ronaldo Caiado, apareceu ao lado de várias personalidades, é um homem ligado ao mundo lá de Goiás, do agronegócio e da direita brasileira, e estava sendo cotado como candidato a presidente ou talvez a vice. Havia a possibilidade de que ele compusesse a chapa ao lado do Ronaldo Caiado, né? Mas o cantor anunciou a sua decisão num vídeo de 7 minutos divulgado em suas redes sociais. Será que ele queria mesmo? Ou aproveitou para ganhar espaço, divulgar mais ainda o nome fora de Goiás? Gente que nem prestava atenção nele passou a prestar, né? Será? Ganhou mais seguidor nas redes sociais, passou a valer mais, pode cobrar até mais pelos shows e já ganha muito, hein? Tem prefeitura aí do interior do Brasil botando o orçamento inteiro da Secretaria de Cultura para pagar um show desse cidadão aí. Gustavo Lima, portanto, desiste. Diz que vai focar na carreira internacional e criar um instituto para realizar ações sociais
deixou o Ronaldo Caiado, por enquanto, sozinho com esta pré-candidatura lá que vem do estado de Goiás. Mas diga, Laura Couto, você tem mais informações sobre o Gustavo Lima e a candidatura que foi embora sem nunca ter começado direito, né, Laura? Estamos sem o áudio da Laura? Estamos sem o áudio da Laura, ela vai tentar conectar ali o microfone, mas se não eu completo aqui a informação. Eu vou completar aqui a informação que a Laura ia trazer. Eu acho que eu estou ouvindo agora a Laura. Está me ouvindo agora? Agora sim. Por favor, Laura, venha com a informação daí. Vamos lá. Vamos lá, então, Rodrigo, em entrevista ao Metrópolis, o cantor disse que o que pesou muito na sua decisão para desistir da presidência em 2026 foi que a sua família não apoiou a sua candidatura. Além disso, ele disse que ele não tem estômago para participar de uma eleição tão disputada e tão polarizada quanto a de 2026, mas ele ressaltou que nada impede que ele se candidate nas próximas eleições. Um outro destaque é que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à CNN que o mundo do Gustavo Lima é outro, mas ele confirmou que chegou a sondar a possibilidade do Gustavo Lima se lançar ao Senado pelo PL em 2026, Rodrigo, mas o convite foi negado. Olha, a gente vê por essa notícia que a direita brasileira está atirando para tudo que é lado, literalmente muitas vezes, né? Atira mesmo, às vezes atira para matar, mas está atirando também na escolha de nomes, nos ensaios, nos balões de ensaio, como se diz na política. Lança o nome, vê o que dá. Fala no Caiado. Ah, põe aí o Gustavo Lima junto. Aí ele aproveita e vende mais os shows dele, com a mídia que ele consegue. Teve o nome colocado até em pesquisa eleitoral para disputar contra o Lula uma candidatura em 2026. Né? Então, é bom para a gente observar como o jogo está desarrumado do lado de lá. Eles têm força? Tem. Tem força social, tem força nas mídias sociais e redes, tem força de fora do Brasil para dentro, com o apoio do Donald Trump, mas estão bagunçados demais. Bagunçados por causa do Bolsonaro, que está inelegível, que não larga a candidatura, que quer indicar um filho, e enquanto isso surgem essas outras especulações, inclusive a do Gustavo Lima. Agora ele anuncia que desistiu. Ele chegou a ser cotado até, olha que chapa do inferno, era a chapa dos infernos, que seria Gustavo Lima dividindo a chapa com o Marçal, o coach que perdeu a eleição aqui em São Paulo. Chegaram a ser cotados. Então, estão atirando para tudo que é lado. Seria a chapa dos outsiders, o coach e o cantor greco-goiano, né? Porque ele tem uma casa em estilo greco-goiano, com umas colunas gigantes assim. Mas desistiu. Não teremos o prazer de acompanhar uma candidatura de Gustavo Lima no Brasil. Vamos falar ainda de um terreno da direita e da extrema-direita no Brasil, o anúncio. Então, o tabuleiro está sendo mexido. Né? Com esse início do julgamento do Bolsonaro, o tabuleiro vai se mexendo muito rápido. Vamos falar daqui a pouco, o Eduardo Bolsonaro, né? Anunciamos ontem, mas os desdobramentos da decisão de renunciar praticamente ao mandato, se afastar. O tabuleiro vai se mexendo. Olha, o PP, o Partido Progressistas do Arthur Lira, aprovou na sua direção nacional a formação de uma superfederação com União Brasil. Você que não acompanha tanto essas siglas, o que é o PP e o que é a União Brasil? O PP é o antigo PDS, o partido que vem da direita da ditadura. Depois virou Arena, PDS, mudou de nome, Progressistas, PP. E tem um número de deputados grande, tem o Arthur Lira, é presidido pelo Ciro Nogueira, que está aqui na foto no centro, aqui, ó. Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro. Anunciam uma federação com União Brasil. União Brasil quem que é? União Brasil é o antigo PFL. Lembram do PFL, do Antônio Carlos Magalhães? É outro lado da direita que vem da ditadura. Eles se separaram, agora estão se reencontrando. Federação o que é? É quando os partidos se juntam, não só para disputar uma eleição, mas para ficar pelo menos 4 anos juntos, formando inclusive uma bancada unificada. Se o PP e a União Brasil confirmarem esta federação, e o PP já confirmou o que quer, vão formar a maior bancada na Câmara, superando a bancada do PL do Bolsonaro. Daqui a pouco nós vamos trazer esse número aí para você. Mas é importante entender isso. É uma federação. O PT, por exemplo, do Lula, já tem uma federação com o PCdoB e o PV, o Partido Verde. O PSOL do Boulos tem uma federação com a Rede.
e agora se formaria uma superfederação da direita. Laura Cotio traz mais informação para a gente, é a notícia de hoje, né? Foi uma decisão tomada pelo PP, mas falta o União Brasil confirmar, não é isso? Isso, falta o União Brasil confirmar. O senador Ciro Nogueira, que você mencionou, que é presidente do Progressistas, fez uma publicação no X confirmando que o partido vai seguir, sim, com esses trâmites para a criação da federação. Ele ainda ressaltou que se consolidaria, com o maior grupo político na Câmara, como você mencionou. Vou ler aqui um trecho que eu separei. Ele disse que a federação, ao ser concretizada, se tornaria o maior grupo político da Câmara, com 59 deputados federais do União Brasil e 50 do Progressistas, num total de 109 parlamentares. Já no Senado, as bancadas do Progressistas e do União têm 6 e 7 parlamentares, respectivamente, totalizando aí 13 senadores. Rodrigo? Então se tornaria na Câmara a maior bancada. O PL do Bolsonaro tem 98, 99 deputados, mais ou menos. Então, esta federação ficaria maior do que o PL. Isso tem implicações no fundo partidário. Na hora de você organizar uma campanha, a federação tem direito a um fundo partidário maior. E isso seria um embrião para, se não houver acordo com o Bolsonaro, lançar uma candidatura de direita por fora do bolsonarismo. Por isso que eu digo que o jogo do lado de lá está ainda bagunçado. Se o Bolsonaro insistir numa candidatura da família dele, essa federação aqui pode se juntar com mais algum partido de direita e falar, tá bom, então nós lançamos um outro nome. E aí a extrema-direita iria dividida para a eleição de 2026. É isso. Vale lembrar que o Republicanos, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio não é de nenhum desses partidos aqui, é do Republicanos, ligado à Igreja Universal. Chegou a ser cogitado para também integrar essa federação. Aí iria para 150. Iria para 150. A bancada deles na Câmara, mas o Republicanos não levou adiante, até porque o Republicanos, de todos esses aí da direita, é quem fez o movimento de se aproximar de novo do Lula com maior ênfase, né? Se aproximar. E o presidente da Câmara é do Republicanos, o Hugo Mota. Eu sei, é uma salada de letras aqui e de partidos, mas é importante a gente ir mapeando até para entender o jogo com relação a 2026. Bom, vamos sair um pouco da política e vamos para a economia, o que não deixa de ser política pura, né? Política pura. Taxa de juros no Brasil, não tem nada mais político do que a taxa de juros no Brasil. É a disputa central do Estado brasileiro. Saber se você vai remunerar mais os rentistas, né, poucas famílias que têm os títulos da dívida pública, ou se vai botar o dinheiro, né, para atividades sociais e para obras no Brasil. Parece que vem, não parece, é certeza que vem mais um aumento da taxa Selic. O Copom, Comitê de Política Monetária, está reunido nesse momento e deve divulgar ainda hoje mais uma alta na taxa básica de juros. Deve ser uma alta de 1 ponto percentual. Com isso, a taxa, que atualmente está em 13,25%, pode passar a 14,25% ao ano, sendo a 5ª alta consecutiva durante o governo Lula. Se isso acontecer, a Selic vai atingir o maior nível desde 2016, ainda na época do governo Dilma. É bom a gente ficar de olho nisso, né? Então, trocou o presidente do Banco Central, entrou o Galípolo, né, que está ali na foto, eu ia até mostrar o Galípolo, mas, enfim, o Galípolo, que foi o presidente indicado pelo Lula, está aqui, ó, jovem, relativamente jovem economista, indicado pelo Lula, mas a política não muda. É juros subindo, subindo, subindo e a remuneração aumentando para quem tem bastante dinheiro no banco. Bom, e o mercado financeiro que impõe, que pressiona para que isso aconteça, impõe a sua pauta ao Brasil? Hoje saiu uma pesquisa mostrando como é que o mercado financeiro avalia a atuação das principais autoridades do país, principais autoridades na área da economia. E olha só, é a pesquisa da Quest, tá? A Quest também faz pesquisa eleitoral e tal. E a pesquisa mostra que a Faria Lima, o mercado, detesta o Lula, gosta do Galípolo, porque será, né? Está mantendo os juros altos. E o Haddad piorou a imagem dele junto à turma da Faria Lima. Vamos começar pelo Lula. É o gráfico que está bem aqui atrás, ó. Avaliação do Lula. Olha como explodiu a avaliação negativa. Atenção, isso é a turma de mercado. Eles entrevistam ali os operadores de mercado. É quem ganha dinheiro com juros. Então eles não gostam do Lula porque o Lula faz um discurso contra os juros altos. Reparem que em 2023 o Lula já era mal avaliado, 44% de avaliação negativa é a linha vermelha.
Mas conforme o tempo vai andando, só sobe a avaliação negativa do Lula, o que eu acho que fala um pouco a favor do Lula, tá, gente? Não vamos nos apavorar com isso aqui, não. Se o mercado achasse muito bom o Lula, eu ficaria mais preocupado, né? Mas o Lula tem quase 90% de avaliação negativa junto ao mercado, que já lançou o Tarcísio a presidente e que fez uma campanha contra o Lula em novembro, dezembro do ano passado, dizendo que o governo, as contas estavam fora de controle, o que a gente viu que era mentira, era especulação para manter os juros altos. E obtiveram o que eles querem, juros altos. Então, Lula, vamos colocar aqui a avaliação do Galípolo. Olha que interessante como o Galípolo, prestando o serviço que o mercado quer, fica bem avaliado. Ele não tem curva, porque o Galípolo entrou agora, né, como presidente do Banco Central, no lugar do Campos Neto. Então só tem esta pesquisa. Ele tem uma imagem positiva para os operadores de mercado. 45% acham que ele tem uma atuação positiva como presidente do Banco Central, só 8% acham que a atuação dele é negativa. Bom, e no meio do caminho? Fernando Haddad, o ministro da Economia de Lula. Laura Couto, como é que está a avaliação do Haddad, hein? Ele era até assim, a turma do mercado gostava do Haddad, achava que o Haddad é melhor que o Lula. Mas está caindo também a avaliação do Haddad, é isso? Pois é, Rodrigo, de acordo com esse levantamento da Quest, o mercado financeiro não está muito contente com o trabalho do Haddad. Eu vou pedir para o pessoal colocar a arte aqui que a gente separou, mas como a gente pode ver no gráfico da pesquisa, a rejeição do ministro Fernando Haddad saltou de 24% em dezembro para 58% em março. Só que nesses números, o que mais chama atenção, na verdade, foi o índice de aprovação, que caiu de 41% para só 10%, Rodrigo. Vale destacar também que 92% dos entrevistados responsabilizaram o presidente Lula por essa digestão da política econômica. Rodrigo. Pois é, essa pesquisa aqui reflete a avaliação feita pela turma de mercado, que bombardeou o noticiário, você viu, novembro, dezembro, as contas do Brasil estão fora de controle, as contas públicas. E aí veio o número em janeiro e o Brasil teve superávit primário, nós noticiamos aqui semana passada. Então as contas estão bem organizadas, mas o bombardeio funcionou. O bombardeio funcionou e essa turma, sabe aquela previsão que se autoalimenta, né? Se retroalimenta? Então eles preveem que vai dar errado, aí não dá errado e eles ficam avaliando mal o governo de toda forma, porque eles querem um governo que ceda ainda mais nos juros, né? E que privatize tudo, e por isso que eles estão defendendo Tarcísio de Freitas. E por isso que quando a gente ouve algumas pessoas dizendo o governo do Lula é neoliberal, bom, nos juros a crítica é necessária, no Banco Central. Mas se o Lula é neoliberal, por que os neoliberais não gostam dele? É a pergunta que eu deixo aqui em função desta pesquisa. Vamos falar sobre o projeto apresentado ontem pelo governo, por Lula e Haddad, prevendo isenção de imposto para quem ganha até R$5 mil do imposto de renda. Falamos rapidamente sobre isso. Para poder dar essa isenção para quem ganha menos, o governo tem que taxar os super ricos. E olha, parece que há uma grande pressão junto aos deputados para que os super ricos não sejam taxados. Surpresa zero, né? Porque o Centrão bate bola o tempo todo com os super ricos, com o mercado, com a Faria Lima, e a pressão é gigante. O Hugo Motta, presidente da Câmara, disse que quer discutir melhor esta proposta de taxar os super ricos. Coitados, vão ter que pagar imposto? Lamentável, né, Hugo Motta? Vamos entender melhor, Laura, qual é a pressão que está vindo, o que está acontecendo nesse momento? É uma notícia de hoje, né? É isso, Rodrigo. Então, para que esse projeto de isenção de imposto de renda realmente aconteça, o governo vai ter que abrir mão de 25,8 bilhões em receitas. Então, para compensar, o governo propôs a criação desse imposto mínimo, que vai ser cobrado para pessoas com ganhos a partir de R$600 mil por ano, ou seja, R$50 mil por mês. Essa seria a taxação dos super ricos que você mencionou. E a taxação do imposto vai ser progressiva até atingir um patamar máximo de 10% para quem ganha até 1,2 milhão ao ano, Rodrigo. Mas a proposta tem incomodado a Câmara, como você falou, e o Hugo Motta já sinalizou que vai propor um corte de outros incentivos tributários para compensar essa elevação do imposto, da isenção do imposto de renda, Rodrigo. O Hugo Motta já avisou, é muito desagradável o rico ter que pagar imposto. Não vamos fazer isso, não, é desagradável. Não, vamos achar outra forma de poder isentar até 5 mil sem desagradar os super ricos que, afinal, financiam, né, ainda muitas campanhas Brasil afora. O presidente Lula falou sobre isso hoje, numa viagem ao Rio Grande do Norte, de forma indireta. Ele comentou esta ideia. O projeto foi enviado, depende da Câmara e do Senado. Vamos ver o que disse Lula? Pode colocar na tela, por favor. Eu tenho dito que se a gente pegasse R$200 mil
e a gente desse para uma pessoa só que está aqui, o que essa pessoa ia fazer com o dinheiro? Ela ia correr para o banco, ia depositar esse dinheiro, ia ganhar dinheiro com juro e o restante ficava chupando o dedo. Mas se a gente pegasse os 200 mil reais e desse R$1.000 para cada um, as pessoas iam correr para o supermercado, iam correr para uma padaria, o dinheiro ia circular, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário e todo mundo ganha. É por isso que muitas vezes a gente percebe que pessoas mais granfinas não gostam da gente. Pessoas mais granfinas não gostam da gente. Lula, a pesquisa da Quest hoje mostrou exatamente isso. O pessoal diz que o Lula é neoliberal, mas os neoliberais de verdade não gostam do Lula. E ele explicou aí, né? Quer dizer, o projeto de isentar os que ganham até 5 mil, milhões de brasileiros ganhariam a isenção e alguns poucos milhares de super ricos teriam que pagar imposto. Os granfinos, como ele disse. E esses aí não querem. Não querem que mude para ter que pagar imposto. Bom, vamos falar da extrema-direita? O deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, é quem vai assumir a Comissão de Relações Internacionais da Câmara, de Relações Exteriores. Essa vaga ia ser do Eduardo Bolsonaro, Dudu, que preferiu se licenciar do mandato e ficou lá pelos Estados Unidos. E aí o Felipe Barros, do Paraná, acaba ficando com esta vaga. Ontem havia sido anunciado que o escolhido seria o deputado Luciano Zucco, do Rio Grande do Sul, mas trocaram um de extrema-direita do Rio Grande do Sul por um de extrema-direita do Paraná, que é este Felipe Barros, fica na importante Comissão de Relações Exteriores. Não é o Zucco, né? O Zucco não vai, quem vai? Esse aqui. É o Felipe Barros que fica na vaga. Laura Couto, explica pra gente quem é esse deputado e o que foi esse arranjo aí do PL na última hora, né? Pois é, Rodrigo, no discurso que o Felipe Barros fez hoje na Câmara, ele classificou como que ontem foi um dia histórico pelo ato heróico que o deputado Eduardo Bolsonaro fez de se exilar para fugir de uma iminente perseguição das suas liberdades e da sua família. O novo presidente desta comissão também disse que a direita brasileira é vítima de uma coerção estatal e da judicialização da política. A decisão de substituir o Zucco pelo Felipe Barros aconteceu porque o Zucco acumularia funções, já que ele é o atual líder da oposição na Câmara, Rodrigo. Agora, quem é esse Felipe Barros? Ele também já foi líder da oposição na Câmara e ele foi relator de uma PEC que pretende incluir um módulo de voto impresso nas eleições de 2022. Além disso, ele já foi ativista do movimento anti-aborto e é ex-integrante do MBL, Rodrigo, para você ver o currículo dele. É o combo completo, né, Laura? Ele quer eleição em voto impresso, ele é anti-aborto, ele integrou o MBL, é do movimento Direita do Paraná. Né? A gente percebe bem qual é o perfil dele. Ontem a gente falou aqui no ICL Urgente sobre a fuga de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso repercutiu muito, continua repercutindo. E quem falou hoje sobre isso, inclusive ecoando algo que a gente levantou aqui, foi o Ricardo Capelli, aquele interventor lá no Distrito Federal, era assessor do Flávio Dino, e ele faz um importante alerta, ele é do PSB, né? Olha o que diz o Ricardo Capelli, é muito parecido com o que eu falei aqui ontem no ICL Urgente. O Bananinha foi para os Estados Unidos, ok. O óbvio, todo mundo sabe, ele é frouxo. A questão importante é que ele foi para organizar a ofensiva das Big Techs contra o Brasil em 2026. Delírio? Converse com gente séria que monitore o tráfego nas redes. Pergunte o que aconteceu em 2018 e 2022. Então, Eduardo Bolsonaro, não nos enganemos. Vai cuidar de tentar safar o Jair, mas vai operar para atacar o Brasil através das redes sociais, né? Nós falamos também ontem sobre o assunto do Eduardo Bolsonaro. O Paulo Gonet negou aquele pedido do PT de apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mesmo assim, ele decidiu ficar lá nos Estados Unidos. Laura, hoje saiu um bastidor disso, né? O Eduardo Bolsonaro sabia que não estava correndo grandes riscos, mas fez a opção de permanecer nos Estados Unidos. Exatamente, Rodrigo. De acordo com a Bela Megali do Globo, poucos dias antes de decidir ficar nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro recebeu a notícia de interlocutores do PL de que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestaria contra essa representação do PT para a apreensão do seu passaporte. Por isso que ele decidiu ficar, Rodrigo. Ele acabou ficando por lá, mesmo sabendo que não haveria a apreensão. E é isso que chama a atenção. Ele recebeu vários recados de que a situação não estava tão grave para ele. Então ele armou um certo teatro aí. Porque não é que, vou ser preso amanhã, Eduardo Bolsonaro. Você não vai ser preso, não seria preso amanhã. A não ser que você tenha feito alguma coisa que a gente não sabe.
né? Pode ser também, porque ele não está nem denunciado aqui. Não está entre os que vão ser julgados lá no Supremo Tribunal Federal. Mas esse bastidor é importante, porque mostra que ele recebeu o recado e mesmo assim falou: fico nos Estados Unidos para armar. E tem a ver com isso que o Capelli falou. É para armar, será que uma fuga do Jair ou armar de lá o ataque ao Brasil? Bem, o ICL Urgente fica por aqui. Obrigado, Laura, pela sua participação mais uma vez ao vivo aqui direto da redação. Estou vendo já o Chico Sá ali se preparando para vir para o estúdio do ICL Notícias segunda edição. Roberta Garcia também vem. Daqui a pouco eu estarei com eles. Amanhã a gente está de volta com o ICL Urgente, mas você fica por aí para análise, entrevista e outras informações no ICL Notícias segunda edição. Valeu, gente! Você é corredor de 5K, de 10K, você corre meia, você corre maratona e você tem aqueles desafios que todo atleta tem. Você fica nervoso antes de treinar, você fica nervoso antes de uma competição, parece que você bateu no seu limite e não consegue avançar dali. Pois é, as pessoas que praticam esportes encontram esses desafios. A gente resolveu fazer uma jornada esportiva e aprender com os maiores atletas da história, no Brasil e no mundo. E vai começar essa jornada no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Todo mundo vai se transformar com os ensinamentos dessa feira.